E aí, pessoal, bem-vindos ao Mãos Ocultas. Meu nome é Rafaelson e estamos aqui para mais uma viagem através do espaço e do tempo. Dessa vez, eu te convido a conhecer uma pessoa fascinante da mesma forma como a sua criação. Vamos iniciar pela busca do conhecimento, que talvez pode ser uma característica nossa, mais marcante antropologicamente. Podemos dizer que inicia já com o nosso nascimento, onde nós precisamos aprender a respirar. Esse aprender pode ser algo instintivo ou pode ter uma ajudinha ali do médico. Só que é algo que nós precisamos aprender. Só que ao mesmo tempo, o nosso conhecimento não é simplesmente a partir desses aspectos bioinstintivos. Nós vamos adquirindo muitas informações diferentes, que nós vamos juntando, vamos organizando e vamos construindo como o nosso, o meu e o teu conhecimento. Contudo, podemos dizer que ainda sempre queremos mais informações e com isso, de muitas formas diferentes, mais poder. Aqui podemos questionar justamente hoje a quantidade de informações. Muitas informações que podemos acreditar, mesmo que nunca deveria se acreditar em algo simplesmente por ser algo. E muitas informações que nós sabemos que não podemos acreditar. Essa quantidade superabundante de informações, podemos dizer que é ao mesmo tempo importante, mas avassalador. Parece a nossa história do conhecimento. Narrativas como Pandora, a primeira pessoa criada pelos deuses, que tinha tudo para explorar, a não ser uma caixa dada por Zeus, que não deveria abrir, e ao abrir, pela curiosidade humana, não apenas descobriu o que estava lá, mas trouxe para toda a existência o sofrimento que ainda hoje nós carregaríamos. Da mesma forma como Adão e Eva, essa narrativa também nos leva a refletir sobre o conhecimento, não apenas o conhecimento do bem, o conhecimento para a vida, mas um conhecimento para o mal. Essa diferença entre o bem e o mal. Esse conhecimento nos levou, de muitas formas diferentes, a destruir a nós mesmos. Essas narrativas, elas nos levam a refletir tanto essa nossa característica humana quanto os perigos trazidos por ela. Aqui nós analisaremos uma criação que fugiu do controle. Você é meu criador, mas eu sou seu mestre. Essa é uma frase marcante da obra Frankenstein, o Prometeu moderno. Neste caso, é a criatura, o monstro, que sempre permaneceu sem nome ao longo da obra, que está falando para o seu criador, Victor Frankenstein. Você me criou, mas eu sou seu mestre. Uma frase marcante que nos leva a refletir justamente hoje em tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo. Muitas coisas simplesmente importantes para a nossa vida. A tecnologia e o conhecimento que nós fomos construindo ao longo de toda a nossa história humana, hoje nos possibilita justamente isso, estar aqui, nos comunicar, sobreviver dos modos mais fáceis e tranquilos. Mas ao mesmo tempo, muitas revoluções tecnológicas e muitas mudanças acontecendo. Paradoxalmente, fazem parte, ambiguamente, são justamente as consequências positivas e negativas, para além de qualquer bem e mal daquilo que nós criamos.
Nosso objetivo aqui é rever a obra em sua totalidade, em sua originalidade, buscando entender essa pessoa, esse ser humano, Victor Frankenstein, desde sua infância curiosa, tentando conhecer, explorar o mundo, descobrir sobre si e sobre a natureza, até o seu caminho de anos de estudos e pesquisa, tentando descobrir e recriar a fagulha da vida. Victor Frankenstein, ao conseguir isso, dá luz a este outro personagem, novamente, que permanece sem nome, mas que, ao refletir sobre si mesmo, como que a humanidade o enxerga, cita a obra Paradise Lost, extremamente crítica da desumanização colonizadora, e reconhece em si mesmo, a partir dos olhos dos outros, como Satanás, mesmo que em seu coração saiba que é um Adão. Assim, nós vamos tentar entender um pouco o contexto de surgimento desta obra, um contexto de muitas revoluções, interessantemente, muito parecido com o nosso. Da mesma forma como a pessoa criadora desta obra, Mary Wollstonecraft Shelley. E, assim, mergulhar em um mar de reflexões e emoções. Desde os primórdios da humanidade, a utilização e a busca do conhecimento sempre foram algumas das principais forças que impulsionaram a evolução humana. Os primeiros grupos humanos, poderíamos iniciar antes mesmo do nosso nós sapiens, movidos pela curiosidade, desenvolveram técnicas para o fogo, caça, agricultura, astronomia rudimentar e registros orais que permitiam viver, descobrir e transmitir experiências e saberes às futuras gerações. Essa busca estava profundamente ligada à necessidade de entender e se adaptar ao mundo, garantir a sobrevivência e encontrar significado na existência. Com a contínua organização em maiores grupos e grandes civilizações, o conhecimento passou a ser sistematizado e diversificado. Por exemplo, como contínuo questionar sobre a essência da vida humana, seja nas religiões ou na filosofia grega, com o arqué filosófico. É água, é ar, é fogo, é terra, é átomo, é tudo. No entanto, essa expansão pelo conhecer nem sempre foi pacífica. Muitos impérios, utilizando do próprio conhecimento e seus resultados práticos, destruíram culturas inteiras, apagando línguas, religiões e saberes locais, como fizeram, por exemplo, os assírios, pela Mesopotâmia e regiões, e os romanos, em suas conquistas Europa fora. Assim como, mais tarde, os países europeus, nas empreitadas colonizadoras ao redor do mundo. Por outro lado, civilizações como a Pérsia praticava a relativa tolerância religiosa e cultural, e os gregos, com seus filósofos que valorizavam o debate e a razão cultural cosmopolita, contribuíram significativamente para preservar, enriquecer e compartilhar o conhecimento humano. Ao mesmo tempo, poderíamos dizer que desde um tempo remoto há diversas narrativas de advertência quanto à busca e uso indevidos do conhecimento, seja com Adão e Eva, Pandora ou mesmo Prometeu, que desobedecendo outros deuses e, especialmente Zeus, presenteou a fagulha divina do fogo, a sua criação, que moldou desde o barro a humanidade, ajudando e impulsionando em sua evolução, ao mesmo tempo que eternamente sofrendo as consequências de suas ações.
Na Idade Média, grande parte do saber antigo foi destruído ou marginalizado, considerado herege ou oculto, com muitas catástrofes nas terras colonizadas, mas também já na Europa cristã. Contudo, nem tudo se perdeu. O conhecimento foi preservado em mosteiros, entre sábios árabes, judeus e bizantinos, além de outras pessoas que viviam em círculos não oficiais, que mantiveram vivas as tradições científicas, filosóficas e médicas da antiguidade. Pois, paralelo ao conhecimento estabelecido, existiam movimentos de antigas e novas sabedorias da natureza e da vida, filosóficos, religiosos e alquímicos, que, embora à margem e bem escondidos, mantinham a chama da curiosidade acesa, em busca de explicações sobre o mundo visto e não visto. Aqui é necessário citar as produções de pensadores e alquimistas medievais, que fizeram desenvolvimentos filosóficos, médicos, químicos, técnicos, psicológicos, entre muitos outros, em épocas extremamente restritas e perigosas. Dentre estes, podemos lembrar de Albertus Magnus, uma das principais mentes críticas nas regiões europeias, reconhecendo a necessidade da observação e experiência na construção de um conhecimento não autoritário, com escritos sobre os animais, a natureza, suas composições químicas e transmutações minerais e metálicas, assim como o pensamento aristotélico. Roger Bacon: somente a experiência produz certeza, era o lema deste pensador. Uma das primeiras e mais explícitas vozes em prol de uma organização metodológica do conhecimento. Em sua Opus Magnum, fala de e estabelece princípios para barcos que movem sem remos, carruagens automáticas e máquinas voadoras. Cornelius Agripa, para quem a denominada magia natural não poderia ser vista a partir de olhos supersticiosos, mas como aplicação prática das leis ocultas da própria natureza, estimulando a busca pelas leis da natureza subjacentes, retomando analogias naturais e causais filosóficas antigas para explicar a natureza. Agripa faz diversas contribuições aos questionamentos e respostas humanas. Paracelso, uma das principais figuras a desenvolver a medicina ocidental, reunindo saberes gregos, romanos e árabes na busca por compreender as relações químicas na natureza e no corpo humano, criticando a teoria dos humores como causa de doenças, substituindo-a com a teoria de agentes externos sobre o organismo do corpo que causam distúrbios químicos internos. O Renascimento marcou um poderoso renascimento do conhecimento, autorizando e recuperando textos clássicos, valorizando a observação da natureza e incentivando a liberdade de pensamento. Cientistas e artistas como Leonardo da Vinci, Copérnico e Galileu desafiaram dogmas, propondo uma visão mais racional e empírica do mundo. Esse período preparou o terreno para transformações profundas na ciência, nas artes e na filosofia, que também gerou muitos atritos sociopolíticos. No século XVIII, o Iluminismo fortaleceu as bases das ciências modernas, com pensadores como Isaac Newton, John Locke e David Hume, que defendem o uso da razão, da experimentação e do método científico como caminhos para o progresso humano. Mesmo que haja resquícios de métodos antigos de manipulação da eletricidade, é apenas nesta época que realmente ocorrerá uma revolução elétrica, com pessoas como Benjamin Franklin, Alessandro Volta e Luigi Galvani. Este último
Foi um médico italiano célebre por observar que membros de rãs mortas se contraem quando submetidos à corrente elétrica. Esta observação foi denominada de galvanismo e estimulou teorias sobre a existência de uma força vital elétrica. Alessandro Volta, inventor da primeira bateria moderna, admirou a interessante observação biológica. Chamou-a de galvanismo, mas contestou a conclusão de uma força vital da vida. Contudo, a ligação entre eletricidade e vida, hoje vistos como mecanismos físico-químicos estudados na bioeletricidade, já havia capturado a imaginação pública. Giovanni Aldini, sobrinho de Galvino, desenvolveu mais as ideias das relações entre eletricidade e o princípio da vida, com experimentos em sapos e outros animais, mas também em corpos de prisioneiros mortos. E assim, nesta nova era, pelo menos nessas partes de domínios coloniais, muito diferente das terras e culturas colonizadas e exploradas, de onde surgiu todo o dinheiro e materiais para essas revoluções e supostas evoluções. Parecia-se ter poder sobre o conhecimento e o mundo, necessitando-se, cada vez mais, rejeitar os conhecimentos tradicionais religiosos e místicos, assim como o suposto não conhecimento das outras terras. Esta profunda mudança na cosmovisão impulsionou tanto a criatividade lógico-racional e técnica, quanto novos dogmas, impondo novas explicações e respostas absolutas da existência, assim como o maior controle social, a favor dos poderosos e contra o povo. Será que este é o destino humano? Ser consumido no fumegante abismo industrial pelo lucro absoluto dos opressores e ouvir que isto é apenas desenvolvimento lógico da razão? Estas eram perguntas que já surgiam nos fins do século XVIII e início do XIX. Diversos pensadores com expressões poéticas e artísticas utilizaram de diferentes linguagens para expressar aquilo que viam como características antropológicas que o iluminismo não apenas parecia rejeitar, mas factualmente o fazia. O romantismo, como ficou denominado este movimento, com representantes franceses como Jean-Jacques Rousseau, alemães como Johann von Goethe e Friedrich Schleiermacher, em inglês como Lord George Byron, William Blake, Percy Shelley e a própria autora desta obra, trouxeram uma necessária crítica, questionando os excessos do racionalismo como leitura da vida humana e os impactos negativos da revolução científica e industrial, com uma nova valorização do subjetivo, natureza, intuição e emoções. Este movimento ressaltou as verdades da vida para além da razão humana, juntamente com críticas sociais profundas às desigualdades e mecanização da vida. Assim, o conhecimento passou a ser visto não apenas como técnica e razão, mas também como instrumento de transformação social e cultural, além do simples viver. E é dentro desta perspectiva questionadora das idealizações cegas de utopias antigas e modernas que Mary Wollstonecraft Godwin Shelley desenvolve sua voz e sua crítica ao Prometeu moderno que busca salvar vidas, destruindo-as. Mary Wollstonecraft Godwin Shelley foi uma figura central do romantismo inglês, marcada desde o nascimento por um ambiente intelectual de intensa efervescência. Poderíamos quase chamá-la de Pequena Frankenstein. Filha da feminista e filósofa Mary Wollstonecraft, autora de Uma Vindicação dos Direitos da Mulher, e do filósofo político William Godwin, Mary foi educada em um meio de pensamento progressista e racionalista. A
Após a morte precoce da mãe, apenas alguns dias após seu parto, foi criada sob influência de ideias iluministas, mas com forte abertura e incentivo por seu pai, para a imaginação, a liberdade de pensamento e as leituras clássicas e filosóficas. Desde cedo demonstrou inclinação pela leitura e pela reflexão sobre temas como o poder, a justiça, a condição social da mulher e o papel da emoção na vida humana. Contudo, seu pai a impediu de ingressar formalmente em uma instituição. Sua vida mudou radicalmente ao conhecer o poeta Percy Bysshe Shelley, com quem fugiu aos 16 anos e a partir de onde era conhecida como Mary Wollstonecraft. O relacionamento com Percy, um dos principais nomes do romantismo inglês, foi intelectual e afetivamente intenso, durando até os últimos dias de Mary. Durante os anos que viveu com Percy, Mary se aprofundou nos debates filosóficos, científicos e artísticos. Além de representar a voz crítica da sua mãe e das mulheres. A convivência com outros autores românticos, como Lord Byron, também autor de diversas obras clássicas deste período, reforçou sua visão crítica da sociedade e da ciência moderna, entrelaçando suas ideias com as do romantismo com sua valorização da emoção, imaginação, natureza e questionamento dos limites da razão. Pode-se dizer, formando a tempestade perfeita para a sua criação. A ideia para o romance surgiu em uma famosa noite de junho de 1816, durante uma reunião na Vila Diodati, na Suíça, onde Mary estava hospedada com Percy Shelley, Lord Byron e outros intelectuais. Naqueles dias tempestuosos, após lerem histórias de fantasmas e serem desafiados por Byron a criarem seus próprios contos de terror, Mary teve um sonho vívido, ou, para alguns, um pesadelo, sobre um cientista que dava vida a uma criatura, o que se tornaria semente para Frankenstein, escrevendo nos próximos dias e aprofundando nos meses subsequentes, assim como casando-se com Percy. A obra foi publicada anonimamente em 1818. As tragédias marcam a vida de Mary, iniciando com a morte precoce de sua brilhante mãe, o que é refletido de diversas formas na própria obra que vamos trabalhar. Na vida adulta, após fugir com o poeta Percy, ela enfrentou sucessivas perdas devastadoras. Dos 4 filhos que teve, 3 morreram ainda na infância. Clara, de uma doença gastrointestinal, William, de malária, e uma filha, natimorta. Apenas seu único filho, Percy Florence Shelley, sobreviveu até a vida adulta. A dor se intensificou em 1822, quando Mary, buscando fugir das dores de sua perda mais recente, Clara, viaja com Percy, Byron e outras pessoas para a parte costeira da Itália. Em uma viagem de barco, com 2 amigos, há um naufrágio e Percy, tragicamente também, morre afogado, deixando Mary viúva,
aos 24 anos. Seu corpo é achado apenas 10 dias depois. É cremado na praia entre os amigos, Lord Byron e Edward Trelawney. Este último, coletando o coração de Percy, que resistiu aos fogos, e entregou depois para Mary, que não estava naquele momento. Ela guardou até o fim da sua vida o coração, envolto por um lenço de seda, embrulhado por um poema que Percy tinha escrito para o querido de todos e falecido amigo John Keats. Essas experiências de luto, dor e solidão permeiam profundamente sua obra ao longo dos anos, desde sua composição original até a sua última edição. Ao longo de sua vida, Mary Shelley escreveu romances, contos, ensaios e biografias, sempre utilizando limítrofes éticos, sociais e filosóficos como profunda crítica. Após a morte de Percy, em 1822, ela se dedicou a preservar sua memória, cuidando de suas obras, mantendo-se solteira e com seu nome, além de, perto do próprio, seu coração. Sua trajetória intelectual, marcada pelo diálogo entre razão e emoção, ciência e consciência, e a luta por sua independência como escritora, faz de Mary Shelley uma das principais vozes e singulares do romantismo inglês, capaz de unir as tensões de seu tempo em obras de profunda força imaginativa e visão crítica. Originalmente, a obra foi publicada em 1818, intitulada Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Hermeneuticamente, a obra é obra? Sim. Como vimos ao longo da história pop posterior, ela vive em si, como o próprio Frankenstein solto dos laços com seu criador. Contudo, a relação de Mary Shelley com sua obra seria como se Victor Frankenstein tivesse posto seus próprios átomos interligados como consciência na composição de sua criação, pois aqui, como veremos, foi a vida, o mundo e os sofrimentos existenciais aos olhos de Mary Shelley que deram luz às imagens e palavras nesta criação. O primeiro manuscrito, de junho de 1816, está hoje perdido. Contudo, o processo criacional deixou diversos manuscritos que foram sendo desenvolvidos, moldados ao longo dos próximos anos, até sua primeira publicação em 1818. Sabendo das mentes criativas com as quais estava numa noite tempestuosa de 1816, eu me enterrei em mim mesma para pensar uma história. Uma que falaria com os pavores misteriosos na nossa natureza e acordasse um horror horripilante. Um que faria o leitor com pavor de olhar ao redor, para elevar o sangue e os batimentos do coração. Se não fizesse isso, minha história de fantasma não valeria seu nome. Me perguntavam cada manhã se já tinha criado uma, e a cada dia eu tinha que responder com uma negação amedrontadora. Era uma noite úmida e lúgubre de junho. O trovão ribombava entre os Alpes, e as rajadas de vento agitavam as águas do lago. Sentados ao redor da lareira, nós discutíamos experimentos científicos recentes e as possibilidades da eletricidade. Foi então que, após nos recolhermos, minha mente, saturada por essas ideias, deu origem ao terrível sonho. Minha imaginação solta possessa me guiou, doando as imagens que sucessivamente despertaram em minha mente. Quando coloquei minha cabeça no travesseiro, não dormi, nem poderia dizer que estava acordada. Vi, com olhos fechados,
mas com a visão aguda da imaginação. Vi o pálido estudante de artes profanas, ajoelhado ao lado da coisa que ele tinha montado. Vi o horrível fantasma de um homem estendido, e então, sob a ação de alguma poderosa máquina, mostrar sinais de vida e se agitar com um movimento inquieto meio vital. Deve ser terrível, pois um esforço humano para zombar do mecanismo maravilhoso do Criador jamais poderia ser outra coisa senão monstruoso. A visão me perseguiu noite adentro. Uma ideia arrebatou-me. Aquela de um artista que cria um ser humano e o vê, horrorizado, ganhar vida sob suas mãos. Pela manhã, eu anunciei que havia pensado em uma história. Ainda nos dias seguintes, escreveu o texto original, ou, tecnicamente, o Urschrift, hoje perdido, mas possivelmente sem algumas partes, as trocas das cartas, por exemplo, que servem como molduras e desdobramentos internos da história. Pelos próximos anos e cadernos, desenvolverá as próximas sessões até sua publicação anônima em 1818, mas, para ajuda na venda das 500 cópias, com prefácio do já publicado e conhecido poeta Percy Shelley, razão também porque pensaram primeiro que seria o autor. Em 1823, após a perda de mais um ente querido, seu companheiro Percy, mas o sucesso de uma peça teatral sobre sua obra, é publicada a segunda edição de Frankenstein, em 2 volumes, agora pela autora Mary Wollstonecraft Shelley. Em 1831, sobre Mary W. Shelley, publica a última edição em vida, com base na obra de 1823 e com diversas modificações trazidas por ela e colaborações de seu pai. Nesta versão de 1831, no prefácio, é a primeira vez que vem à luz ao público a história de origem de sua criação. A narrativa de Frankenstein começa com uma série de cartas escritas pelo explorador Robert Walton a sua irmã Margaret Saville, na Inglaterra. Walton está liderando uma expedição ao Polo Norte em busca de conhecimento e glória científica, em uma romantização do ideal iluminista científico. Em meio à vastidão gelada, ele resgata Victor Frankenstein, exausto e debilitado. Fascinado pelo estranho viajante, Walton passa a ouvir sua história, que servirá como narrativa principal do romance. Essas cartas introdutórias preparam o leitor para os temas centrais da obra: as relações humanas entre vida e morte, os perigos da ambição desmedida, o isolamento existencial humano ante uma criação e um criador, e a força sublime da natureza, para além de qualquer controle humano. Victor narra sua infância em Genebra, filhos de Alphonse Frankenstein e Caroline Belfort. Descreve uma vida feliz, criativa, cheia de atenção, cercado pelo amor de seus pais e da recém-adotada na família, a órfã Elizabeth Lavenza. Podemos notar aqui um profundo contraste que será entre as histórias de origem sua e de sua criação, que, podemos dizer, tudo o que quis foi um pouco desse amor, atenção e alegria. Desde cedo ele desenvolve uma paixão pela ciência, especialmente pelos mistérios da criação e dos segredos da vida. Ao descobrir os escritos dos alquimistas Cornelius Agrippa, Paracelso e Albertus Magno, Victor mergulha em suas ideias, apesar do ceticismo de seu pai. Seu entusiasmo é marcado pela busca do extraordinário, do culto, da essência da vida e do poder sobre as forças naturais. Um momento decisivo ocorre quando presencia a destruição de uma árvore por um raio.
uma experiência que desperta seu interesse pela eletricidade e galvanismo. Realinhando suas ideias com os avanços científicos e tecnológicos de sua época. Como um dos momentos marcantes de sua vida, Victor conta como sua mãe, uma pessoa cheia de amor e caridade, em uma das ajudas que dava pela região, contrai uma doença fatal. Em seu leito de morte, reúne a família e os faz prometer que Victor e Elizabeth se casem no futuro. Após essa experiência de perda, todos os esforços de Victor passaram a ser direcionados intelectualmente aos segredos mais ocultos da vida e da morte. Ao ingressar na Universidade de Ingolstadt, Victor mergulha nos estudos das ciências modernas e iluministas. Reconhece o modo engessado de pensar científico e sofre discriminação de alguns professores por seu modo de pensar. Contudo, ali conhece o professor Waldman, cuja abordagem equilibrada e inspiradora o ajuda a reconciliar as antigas filosofias naturais com os avanços contemporâneos da química e da física. Impulsionado por um desejo obsessivo, Victor, mesmo sem terminar seus estudos, decide ir atrás de seu sonho de recriar a vida, buscando transcender os limites humanos. Victor Frankenstein aprofunda-se em seus experimentos, dedicando-se compulsoriamente à criação da vida. Ele recolhe fragmentos de cadáveres e trabalha clandestinamente para desvendar os mistérios da animação, distanciando-se cada vez mais da sociedade e da própria saúde física e mental. O processo de criação consome completamente, levando-o a estados de exaustão e nervosismo. Ele sente uma profunda ambiguidade, ao mesmo tempo, uma mistura de entusiasmo e temor pelo poder que está prestes a exercer. Após árduos meses de trabalho, Victor consegue dar vida à criatura. Entretanto, ao invés da alegria esperada, Victor é tomado por horror e repulsa ao contemplar o ser que gerou. A criatura, por sua vez, manifesta sinais de vida e emoções, mas é rejeitada imediatamente por seu criador, que entra em pânico e foge, deixando sua criação à própria sorte, e desaparece sem rumo. Victor sofre um colapso nervoso e febril, mergulhado em angústia oculta. Depois de algum tempo, durante sua recuperação, Victor recebe cartas de sua família informando que seu irmão mais novo, William, foi assassinado, e uma criada da família, Justine, é falsamente acusada e condenada da morte. Victor viaja para a Suíça, onde o sentimento de culpa e medo apenas se intensificam. Decidindo guardar seu segredo para proteger sua família. Em uma batalha consigo mesmo, Victor se sente incapaz de revelar a verdade
o que o leva a ser cada vez mais consumido pelo medo e pelo isolamento. Por consequência dessas omissões, Justine Moritz é julgada e condenada à morte, injustamente, pelo assassinato de William. Victor reflete sobre a injustiça da morte de Justine e seu próprio papel trágico. A dor da família Frankenstein só aumenta e o sentimento de isolamento de Victor cresce, junto com sua culpa esmagadora. Ele procura consolo na natureza, mas a sombra da criatura dos acontecimentos assola sua mente. Suas emoções oscilam entre uma alta esperança trazida pela beleza da natureza e o mais profundo desespero, refletindo os paradoxos entre o poder da natureza sobre o espírito humano e suas próprias culpas. É nesse cenário, sentindo-se uma criatura pequena que é confrontado por sua própria criação. O monstro, articulado e eloquente, conta sua história de rejeição, solidão e sofrimento, revelando um lado humano e trágico. Ele pede compreensão e justiça, afirmando que suas ações são uma resposta à crueldade humana. Este encontro marca o início de um diálogo complexo entre criador e criatura, explorando temas de existência, responsabilidade, respeito, empatia e o conflito entre natureza e cultura. A criatura começa a relatar a Victor suas primeiras percepções do mundo após ser criada. Ela descreve seu despertar, suas primeiras sensações confusas e dolorosas, como frio, fome e medo. Aos poucos, aprende a usar seus sentidos para interagir com o ambiente, buscando alimento, água e abrigo. Observando a natureza, sente tanto maravilhamento quanto solidão. Ao se aproximar de uma vila em busca do contato humano, é imediatamente rejeitada, atacada e obrigada a fugir. Depois disso, encontra uma pequena cabana desabitada. Logo em seguida, um abrigo, ao lado de uma casa rural onde passa a observar secretamente os moradores, dando início ao desenvolvimento de sua consciência e entendimento do comportamento humano. Observando esta família de camponeses, destituídos injustamente de seus títulos, os Delacy desenvolvem o entendimento da bondade, do amor e dos sentimentos humanos, assim como as injustiças e destituição desta própria humanidade. Aos poucos, começa a compreender a linguagem ao ouvir as conversas da família e observa os sentimentos humanos, como carinho, tristeza e sacrifícios. Deseja se integrar, mas, pelas relações anteriores que provoca medo, também percebe sua própria condição de isolamento e feiura. A criatura observa a chegada de uma mulher estrangeira chamada Safi. Descobre que é de origem árabe, filha de um comerciante turco que vem aprender a língua e se reunir com a família de Lacy. Através das lições dadas a Safi, a criatura aprende mais rapidamente sobre linguagem, história e cultura humana. Também começa a refletir sobre temas como sociedade, governo, injustiça, desigualdade e religião. É um momento em que a criatura adquire consciência profunda de sua própria condição social de monstro. Se sente excluído da humanidade e começa a entender o preconceito que
que sofre por sua aparência, por ser quem é. Andando pela floresta, a criatura encontra uma mala com 3 livros abandonados: Paradise Lost, As Vidas de Plutarco e Os Sofrimentos do Jovem Vento. A leitura desses livros impacta profundamente sua mente e sua percepção sobre si mesmo e a humanidade. Pensando em como todos o veem, se vê refletido em Satanás de Paradise Lost, sente intensa dor existencial e solidão. Movido pela esperança de ser aceito, o monstro tenta se aproximar do velho Delace, sabendo que é cego, esperando que a ausência da visão permita um julgamento livre das aparências. Contudo, ao serem surpreendidos, os demais membros da família reagem com pavor e violência, expulsando-o brutalmente. Tenta se aproximar mais uma vez no outro dia, mas a criatura é brutalmente atacada e expulsa. Revoltada, vagueia pela floresta, refletindo sobre sua solidão e a rejeição que sofre por sua aparência. Além disso, no casaco que pegou do laboratório, encontra os papéis pedidos de Vic, onde escrevem seu processo de criação, levando a criatura a compreender sua origem e rejeição. Em um ato de vingança e desespero, destrói a casa dos Delace após eles abandonarem o local. Durante sua jornada, salva uma menina de se afogar, mas é alvejado de tiro pelo pai que acredita que ele a estava atacando. Essa sucessão de rejeições marcam profundamente a criatura, despertando nela um sentimento de amargura e desejo de vingança contra a humanidade, intensificando seu desejo de confrontar também seu Criador. Depois de uma longa jornada, a criatura chega numa floresta e encontra uma pequena criança brincando. Acha que talvez sua pouca vida ajudará sem preconceitos. Contudo, ao chegar perto, a criança começa a gritar por seu pai, Frankenstein. A criatura, por perceber aonde estava e com quem estava, perde o controle. Sabendo que estava ali, incrimina Justine ao colocar o medalhão de William em seu bolso. Cheio de dor, tristeza, ódio, mas esperança pelo belo, o monstro busca seu criador.
Exige que Victor lhe construa uma companheira, alguém como ele, que possa compreender sua dor e compartilhar sua existência miserável. A criatura promete que, se for atendida, viverá isolada, longe da civilização, sem causar mais danos. Invocando um direito natural de toda criatura, diz que, como meu Criador, você me deve essa felicidade. Contudo, se rejeitar, trabalhará para sua destruição, sem deixar esperar, estando com ele até mesmo na sua noite de núpcias. Inicialmente relutante, Victor é pressionado pelo sentimento de culpa e pela persuasão da criatura, com mistura de súplicas existenciais e ameaças de morte. Acaba concordando, embora com grande angústia. Victor viaja para a Inglaterra, acompanhado de Henry Clerval, seu amigo da infância, sob o pretexto de realizar pesquisas. Depois de algumas viagens, vai para uma ilha isolada e remota no litoral escocês, na busca pelo lugar propício para trabalhar em sua nova criação. Victor vive um conflito interno constante, dividido entre a promessa feita à criatura e o medo das possíveis consequências de criar outro ser como ela. Enquanto Harry se encanta com as paisagens, culturas e avanços científicos que encontra, Victor sente-se cada vez mais oprimido pela tarefa sombria que o aguarda, antecipando o horror que ela representa. Victor, tomado por um medo crescente, reflete sobre as possíveis consequências de fazer uma segunda criatura. Movido pelo pavor, Victor destrói o corpo inacabado da fêmea, na frente do monstro que surge inesperadamente. Furioso, a criatura jura vingança, dizendo a Victor: estarei com você na noite de suas núpcias. Temendo por sua vida, após esse confronto, Victor parte de barco para se livrar dos restos do corpo e acaba sendo levado por uma tempestade a uma cidade, onde, ao aportar, é imediatamente preso, acusado de assassinato.
Victor é levado perante o Sr. Curl, magistrado da cidade, onde descobre, horrorizado, que está sendo acusado do assassinato de Henry Clerval, seu querido amigo. Ao ver o corpo de Henry, com marcas de violência e de mãos ao redor do pescoço, Victor, sabendo quem trouxe este destino ao seu amigo, desaba em febre e delírio, ficando gravemente doente na prisão por vários meses. Durante esse tempo é cuidado por seu pai, Alphonse Frankenstein, que chega da Suíça para ajudá-lo. Quando se recupera, é inocentado, pois surgem provas de que ele estava em outro lugar no momento do crime. Elizabeth escreve uma carta carinhosa e preocupada, temendo que Victor não a ame mais. Victor, desejando proteger seus entes queridos, decide finalmente se casar com ela, apesar de viver sob a ameaça da criatura que dissera: estarei com você na sua noite de núpcias. Enquanto todos esperam um momento de felicidade, Victor teme que o monstro irá matá-lo naquela noite, preparando-se de antemão para um confronto final. Victor e Elizabeth se casam e viajam para uma casa à beira do lago para sua lua de mel. Durante a noite, Victor, armado, patrulha os arredores, acreditando que será o alvo do monstro. No entanto, o verdadeiro horror acontece. A criatura assassina Elizabeth. Victor corre desesperado ao ouvir seu grito, apenas para encontrar seu corpo sem vida. Devastado, retorna para Genebra e pouco depois, seu pai, por profundas tristezas e sofrimentos das perdas ao redor, também dá seu último suspiro. Completamente consumido pelo sofrimento e perdendo todos ao seu redor, numa solidão total, Victor faz um juramento de perseguir e destruir a criatura até os confins da terra. Sem mais nada a perder, Victor dedica sua vida a perseguir o monstro pelos cantos mais remotos da Terra. Victor narra como perseguiu a criatura por vastas regiões, através de densas florestas, cidades e vilarejos cada vez mais congelantes, até chegar aos mares glaciais deslizantes e terras inóspitas do Ártico. A criatura, ciente da perseguição, já tendo em mente sua vitoriosa vingança, constantemente deixava pistas e suprimentos para prolongar o sofrimento de Victor. A caçada termina quando Victor, exausto e próximo da morte, encontra o Robert Walton, a quem conta toda a sua história e pouco depois exala seu sopro de vida. Na cena final, a própria criatura aparece no navio, lamenta profundamente a morte de seu criador e expressa arrependimento por todo o mal que causou, dizendo que tudo o que queria era apenas paz e alegria.
Afirma que agora irá se retirar para o extremo norte, onde planeja fazer o sacrifício último em prol da paz humana, se destruir em uma pilha incandescente de fogo, libertando-se também de seu próprio sofrimento. Ainda que com uma profunda dúvida existencial teológica sobre a vida e sobre tudo.